Boa noite. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. Eu tenho estado aqui aos sábados, a gente estudando, né, uma vez por mês. E aí o pessoal resolveu me convidar de novo para vir. Então vocês vão ter overdose de Lelê esse mês, né, Celinha? Mas estamos aqui para estudar um bocadinho mais. Então tem várias pessoas aqui presentes que eu não os conheço, não tive oportunidade, mas eu quero dizer a vocês que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e espero que a nossa noite seja de muito aprendizado. Pelo menos foi com essa intenção que nós montamos a nossa fala de hoje. E também quero parabenizar a todas as mães presentes, avós, que vocês tenham um domingo maravilhoso, cheio de luz, de paz, que vocês todos sintam a importância de ser mãe, assim como Maria também sentiu a importância de ser mãe. Que nós todos possamos, então, falando sobre Maria, homenagear a todas as mães aqui presentes e aquelas que estão também no mundo espiritual e que estejam aqui conosco nesta reunião. Com certeza cada um de nós tem a lembrança de uma mãe querida que está já na pátria espiritual e que nós possamos nesse momento vibrar e desejar a elas também essa palestra da noite de hoje, ou seja, essa troca, né, de experiência que nós vamos ter na noite, homenageando a todas elas. Eu peço licença a vocês para dizer que homenageio também a minha mãe querida, que está no plano espiritual já faz algum tempo, e que com certeza também ela receba as nossas vibrações de carinho, de amor, porque é assim que nós queremos transformar a nossa reunião de hoje, né? Que seja de luz e de muita paz no coração de todas nós e de todas as mães que estão no plano espiritual. Quando eu fui convidada pela Célia para falar de Maria, até porque em função do Dia das Mães, e a Célia falou, gostaria que falasse de Maria, eu também achei interessante nós incluirmos, e ainda pedi licença, Célia, para incluir José na nossa fala. Nós percebemos nas obras espíritas uma grande dificuldade para a gente encontrar assuntos a respeito de José. E de Maria nós temos várias obras. E eu digo mais a vocês, nós espíritas somos muito felizes por encontrarmos obras fantásticas, doutrinárias e espíritas, falando de Maria. Porque outras religiões pouco têm essa oportunidade. E nós encontramos alguns livros fantásticos, alguns na psicografia de Chico Xavier, outros de João Nunes Maia. Então, algumas obras lindíssimas nós temos que falam sobre Maria, inclusive Humberto de Campos também fala bastante. E sobre José, eu pouco encontrei. Eu digo a vocês que quase nada a gente encontra mesmo nas obras espíritas. Pouco a gente ouve falar de José. Mas eu trouxe algumas coisas aqui para a gente comentar a respeito. Então, eu vou começar com Maria. Vamos falar um bocadinho, depois falamos um pouco sobre José, né? Porque não dá para falar só de um sem falar do outro, porque é o casal que trouxe a luz ao mundo, que foi a presença de Jesus. Então, falando um pouquinho de José, nós temos que lembrar da cidade de Nazaré. Nazaré, na Palestina, é uma cidade que, à época, então, do nascimento de Maria, ela estava bem diferente. Diz as obras, João Nunes Maia, no livro Maria de Nazaré, ele relata com bastante detalhe o que aconteceu na cidade de Nazaré quando Maria estava para reencarnar. O mundo espiritual, como o nosso ainda era bastante difícil, porque os espíritos trevosos estavam em torno de Nazaré, porque havia a profecia de que o Jesus, ou seja, o mensageiro divino, o Messias estaria por vir para reencarnar. Então as forças umbralinas estavam todas na região para prejudicar o nascimento do Messias. No mundo espiritual havia um espírito chamado Sofia,
E esse espírito fazia um trabalho fantástico com um grande número de colaboradores, limpando toda a parte espiritual da região, especialmente Nazaré, para que os espíritos trevosos não atrapalhassem o reencarne de Maria, que seria a mãe do Messias. Então, no plano espiritual havia um alvoroço, especialmente a equipe trevosa que não aceitava a presença dos espíritos da luz que estavam limpando a região para que Maria reencarnasse. E essa equipe da luz que fazia essa limpeza, ela era liderada por um espírito chamado Sofia. E ela fazia todo o trabalho fantástico no mundo espiritual. Na cidade de Nazaré, frente a essa mudança de ambiente espiritual, a cidade de Nazaré começou a ter um ambiente diferente. As flores ficaram mais bonitas, os pássaros estavam sempre cantando, as pessoas felizes. A própria natureza demonstrava um envolvimento diferente, porque a esfera espiritual, a vibração da cidade era diferente, porque Sofia com a sua equipe estava fazendo a limpeza. E assim foi acontecendo. E um casal que morava em Nazaré, de nome Eli e Ana. Eli, que muitas traduções nós encontramos como Joaquim, que também pode ser Eli ou Joaquim. E Ana era um casal que vivia na cidade de Nazaré. E eles tiveram um sonho. Um espírito apareceu ao casal dizendo da importância deles, que estaria reencarnado dentro do seu lar uma menina que seria a mãe do Messias. Joaquim, ou Eli, ele ficou assim assombrado com a notícia que o anjo estava passando a ele, porque Eli e Ana eram um casal já de uma determinada idade. E no judaísmo, as pessoas, o casal, ele tinha como que quase que obrigação em ter filhos. Então, quem não tinha filhos era pouco considerado na comunidade judaica. Então, para eles, era muito ruim eles não terem ainda filhos nenhum. Então, Joaquim estava sempre orando, pedindo a Deus que viesse um filho, né? Ou menino ou menina, não importava. E eles, quando têm esse sonho, tanto Joaquim como Ana, ambos tiveram a presença desse espírito mensageiro, que passou a eles que eles teriam, então, em seu lar, reencarnado um espírito. Isso foi um motivo de muita alegria, mas muita alegria mesmo. E, ao mesmo tempo, na cidade de Jerusalém, esse rabino Azedamboá também recebeu a visita de um espírito protetor, que eles chamam de anjo, e que nós vamos dizer um espírito protetor, em sonho, que havia dito a Azedã que iria nascer na cidade de Nazaré a menina que seria a mãe do Messias, que tanto estava sendo aguardado por toda a comunidade judaica. E ele então, nesse sonho ou nessa presença do espírito amigo, tem a visão que é a cidade de Nazaré, inclusive ele tem até a visão de um poço, onde ele estaria encontrando o casal que seria os pais da menina que estaria por reencarnar. E assim ele, sedento de alegria, ele parte para Nazaré. Chegando lá, ele não sabia onde procurar esse casal, como ele encontrar. Ele não tinha pista, a não ser um poço onde tiravam a água, e as pessoas iam com jarro para tirar água. E ele ali fica sentado. A comunidade toda fica espantada de ver um rabino ali na cidade de Nazaré, e todos perguntando o que será que o rabino está fazendo aqui na nossa cidade. Ficaram ali todos preocupados, e de repente ele passa por um cochilo, está cansado, e vem um casal pegar a água, e algo lhe diz que seria o casal que ele estava procurando. Aí ele percebe vultos de luz muito intenso em torno dessa mulher que estava ali com um chale cobrindo o seu corpo, e ele nota que a mulher está, então, esperando um filho. E eles começam a conversar, e ele convida Azedamboá para ir até a casa dele, descansar, porque naquela época
as pessoas levavam o visitante para casa, como até há pouco tempo a gente também fazia, né? Levava para casa e ele então pernoitou na casa de Eliana. E ali naquela conversa dentro de casa surgiu então ele dizendo que tinha sonhado e o casal também dizendo que tinha sonhado, né? Que o espírito protetor tinha estado ali com eles. Então ali na conversa eles perceberam que realmente aquele era o casal em que Azedã estava à procura. Combinaram mais ou menos um retorno de Azedã, a ocasião da menina nascer, e assim aconteceu. Passado pouco tempo, Azedã teve a notícia de que a menina estava por nascer. E ele vai para Nazaré, participa ali com Eli e a menina nasce. O nascimento da menina, o livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, nos fala em detalhes a presença dos espíritos amigos que estavam ali ajudando no reencarne daquela criança. E Azedã fica maravilhado de ver todo o envolvimento agradável que estava acontecendo. A notícia espalhou pela cidade rapidamente, né? Como aqui também em Pirajuí, provavelmente uma notícia dessa espalharia como pólvora. Num instante todo mundo iria saber, dizendo, você sabia que nasceu a menina que vai ser a mãe do Messias? Né? Então era uma notícia corrente em Nazaré. E assim passou. Azedã retorna para o templo onde ele participava, passado algum tempo, um tempo razoável, mais ou menos uns 7 anos, ele retorna para Nazaré. Ele ia sempre, mas o livro faz a menção de um dos retornos dele, quando a menina já tem 7 anos de idade. Nessa ocasião, então Azedã conversa com a menina de uma maneira assim que ele fica encantado de ver uma criança de apenas 7 anos, 6 anos de idade, ter uma cabeça tão fantástica, uma fala tão agradável. E ele volta para o templo e comenta com os demais rabinos e sacerdotes como que aquela menina era encantadora, ela tinha palavras diferentes, era uma menina que tinha uma mensagem diferente. E então, os sacerdotes disseram, vamos lá comprovar se essa menina é tão assim especial, como a Zedã está colocando, vamos lá conferir. E tem vários momentos em que a menina se manifesta, mas eu registrei algumas aqui para que a gente possa entender, né? Então, Maria deveria nascer na Palestina. Agora, quem era Maria? Maria era aquele espírito Sofia que fazia toda aquela limpeza em Nazaré. Ela mesma tinha feito toda a limpeza. Então, era Sofia reencarnada, né? Então, se algum dia alguém perguntar para vocês sabem quem foi Maria? Vocês agora já sabem. Sofia, né? O espírito reencarnado. Então, Maria reencarna lá e ela, então, criança, né? O rabino vai visitá-la e ele volta para o templo e diz, eu estou atrapalhando aqui vocês? Dá para ler? Dá? O rabino diz para eles assim, a menina conhece bem mais do que eu as leis de Deus. Ela conhece todas as regras do bem viver e sempre incentiva o bem comum, falando de coisas a que nós, os sacerdotes, ainda estamos apegados. Essa criança vem nos trazer a renovação dos princípios, pois por vezes estamos dormindo nas letras das escrituras sagradas. Então vocês vejam que Azedã era um rabino que já tinha uma consciência muito diferente dos demais rabinos do templo. Porque dentro do templo haviam divergências entre os próprios rabinos a respeito da população e da vinda do Messias, havia toda aquela preocupação. Então, quando ela diz tudo isso para os sacerdotes e para os outros rabinos, eles ficam assim admirados. E uns que foram com Azedã lá em Nazaré para conversar com a menina, voltando ao templo, eles comentam com os outros rabinos. Eu nunca vi uma criança como aquela ter tantos conhecimentos. É de assustar até os próprios sábios. Da sua boca flui um clima invejável, que nos empresta um bem-estar inexplicável e que encanta o coração de quem ouve. Isso a menina tinha 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. E os rabinos encantados. E outros ainda comentavam, se essa menina veio para ser a mãe do Messias e fala com essa sabedoria perturbando nossa consciência,
Se nós não temos força moral para discutir com essa criança o que será de nós ante o Messias com todo o seu fulgor divino. Ou seja, se a menina com 7 anos falava daquela maneira, e a hora que o Messias vier, como é que vai ser? Eles estavam preocupados, porque o contato que eles estavam tendo com ela eram contatos assim de muita reflexão. Ela chamava a atenção dos rabinos, ela chamava a atenção dos sacerdotes para as coisas que o Messias iria trazer. Então eles notaram, ela é uma menina diferente. Mas acontece que na época também, outras mães, outras meninas também diziam que seriam as mães do Messias. Havia diversas famílias que, sabe aquela história quando falou que Emmanuel ia reencarnar? Que aqui no Brasil muita gente ficou preocupado se Emmanuel não era o seu filho, não era teu neto. Lembram disso? Que foi há pouco tempo, no ano 2000, né? Aconteceu isso. Então todo mundo acha, quando fala que estão reencarnando vários espíritos cristal, logo todo mundo já diz, meu neto deve ser cristal. Não é assim que nós somos? Desse jeito. Na época era a mesma coisa. As meninas nasciam e os pais achavam que ela seria então a mãe do Messias. E os sacerdotes então disseram, olha, já que essa menina ela é tão diferente das outras que a gente tem conversado, e que a gente chegou à conclusão que elas não são a mãe do Messias, vamos fazer o seguinte, vamos trazer essa menina para o templo. Vamos colocá-la aqui dentro, porque aí nós vamos ficar ouvindo e vendo, analisando o que essa menina diz, para a gente entrar em contato e poder saber o que é que essa menina realmente pensa. Porque somente 3 dos sacerdotes foram lá conversar em Nazaré. Os outros estavam ouvindo o que os seus companheiros diziam. Então, vamos trazer a menina aqui, porque se ela realmente é a mãe do Messias, nós vamos descobrir e vamos ver o que ela vai dizer. Alguns livros dizem que Maria foi para o templo bem novinha, às vezes até menos de 7 anos de idade. Outros já falam em 7 anos de idade que ela teria sido levada para o templo. Naquela época, as famílias que eram um pouco mais classificadas socialmente dentro da comunidade deles e percebiam algumas tendências nas jovens ou nas crianças, algumas tendências assim, um pouco diferente, um pouco mística, elas iam para o templo e ficavam lá. E elas eram educadas dentro do templo. E mesmo lá, tinha várias mulheres que trabalhavam, mas que viviam dentro do templo, porque elas precisavam cuidar dos sacerdotes. Costurar as roupas, fazer a comida, limpar, uma série de atividades elas tinham lá dentro do templo. E, inclusive, elas eram preparadas também para a sociedade, aprendiam a bordar, uma série de outras coisas. Então, as meninas, quando estavam no templo, elas eram educadas conforme os rabinos achavam que deveria ser educada, tá? Então, eles disseram, nós vamos trazer a menina aqui, nós vamos observar. E ela, quando chega, ainda novinha, ela tem uma série de atitudes no templo que deixam os rabinos embasbacados. Eles não sabiam como resolver as coisas, porque aquela menina ela tinha umas falas muito diferentes. E eles começaram a ficar muito preocupados com ela, muito preocupados. E não só ela tinha umas falas diferentes com os rabinos e os sacerdotes, como também com as próprias meninas que conviviam no templo. Então ela estava mudando a cabeça das meninas, falando a respeito da vinda do Messias. E um dia, então, o conselho dos rabinos resolveram chamar essa menina e falaram, vamos conversar com ela. Porque apesar dela estar no templo, ela era observada pelos sacerdotes, mas os rabinos ainda não tinham um diálogo maior com ela. E, inclusive, ela era dentro do templo, ela tinha um sacerdote que cuidava dela, que era mais ou menos como se fosse um padrinho dela. E esse sacerdote era Zacarias. Lembra de Zacarias, o marido de Isabel? Primo dela, o pai de João Batista? Então, era Zacarias. Ele cuidava, ele estava encantado com ela. Apesar de ser o seu parente e tudo, mas havia um contato muito grande daquele tutor dela dentro do templo. Então, ela vai para o conselho e eles perguntam para ela, queremos ouvir da tua boca
se é verdade que és instrumento pelo qual chegará à terra o Messias e por que está consciente dessa verdade. Então eles puseram ela numa situação, né, que se nós tivéssemos sido perguntados por um rabino do templo, né, ou alguém de uma postura muito mais importante dentro daquele templo, é verdade, nós tremeríamos a base, não é, para responder. No entanto, quando eles perguntaram, é verdade que você é o instrumento pelo qual o Messias virá? Ao que ela responde, é verdade. Firme e forte. Ela responde, é verdade. Que se preparem, olha só como que ela fala para os rabinos. Que se preparem todos os sacerdotes para ouvirem coisas mais profundas, de modo a fazer tremer a terra. Uma jovenzinha dizendo isso para os rabinos dentro de um templo, para os sacerdotes, era muita coragem, né? Que preparem os ouvidos e a consciência para uma grande guerra, aquela que deve eclodir dentro de cada criatura. Vejam a profundidade de uma resposta dessa. Vejam a profundidade. O que ela está dizendo é verdade. E vocês se preparem. Preparem porque vocês vão estar frente a alguém que vai balançar vocês, vai mudar a maneira de agir e de pensar de vocês, porque vocês têm que ter a consciência para toda essa grande... Quando a gente estuda o livro dos Espíritos e a gente pergunta, Kardec perguntou para os Espíritos, onde está a lei de Deus? O que eles responderam? Vocês lembram? Na consciência. Então, essa consciência que nós tanto aprendemos na doutrina espírita, que a gente tem que estar em paz com a nossa consciência, ela já disse para eles, vocês vão ter que trabalhar a sua consciência, assim como os Espíritos disseram para nós no livro dos Espíritos, né? A que guerra que ela estava se referindo? Aquela que iria eclodir dentro de cada criatura. Veja, já era a mensagem de mudança de cada um, né? De uma autoconfiança que você tem que ter para trabalhar a sua consciência. Porque é bem o que os Espíritos falam na doutrina para nós. Né? Trabalharmos a nossa consciência, trabalharmos o nosso íntimo, buscarmos dentro de nós mesmos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e nós trabalharmos sempre no bem e na fraternidade. Então ela já chama atenção para eles nesse momento em que ela responde, é verdade. Ela já dá um baque para os rabinos, dizendo, é verdade, se preparem. É como se dissesse assim, ó, vem guerra, né? Mas é uma guerra moral que ela está se referindo, é uma guerra de consciência e de postura de cada um. Aí ela diz assim, se nada houvesse para ser mudado, qual a razão da sua vinda? Essa reflexão que Maria joga para os sacerdotes e para os rabinos é uma reflexão que nós devemos fazer. Nós devemos pensar seriamente nisso. Se nada deve mudar, para que Jesus vem? E nós perguntamos, como é que você está? Como é que eu estou? Estou mudando a minha maneira de viver? Eu estou refletindo dia a dia, de acordo com os ensinamentos do Cristo? A mensagem que ele deixou para nós, porque veja, ela já falou naquela vez. Se nada fosse para mudar, por que ele vinha? Qual é a necessidade de Jesus estar aqui conosco, passando tudo isso para nós, e nós que estamos aqui encarnados há 2000 anos, não mudamos nada, continuamos do mesmo jeito. Com as nossas imperfeições, com a nossa ranhetice, com tudo que a gente faz de errado, e nós sabemos que nós estamos errados, e nós não mudamos. Por que não mudamos? Ela então já perguntou para ele, se nada era para mudar, para que ele vem? Tem que ter um propósito de mudança. E esse propósito de mudança é que nós temos que refletir seriamente no nosso dia a dia. Aí ela continua a conversa. Vocês viram que a pergunta foi só aquela, né? Você acha que você deve ser a mãe do Messias? E ela dá todas as respostas. Quantos profetas morreram nesta terra
por falar a verdade. Lembram? Os profetas vieram antes de Jesus. Quantos vieram antes? E eles morreram, foram sacrificados, né? Foram prejudicados pela própria sociedade porque não aceitavam a informação que eles traziam. E Jesus ia mandando os profetas dele, ia mandando. Mandou Moisés, mandou uma porção. Mas o homem não mudou. Continuou. E eles foram sacrificados. Então ela diz, quantos profetas morreram nessa terra por falar a verdade? Quem enviou todos os profetas, vem agora examinar por que eles morreram e se sentir de perto o que os homens pensam dele e vem em nome de Deus. Veja como ela joga para aqueles poderosos do templo a responsabilidade, né? De nada terem mudado. E assim, Maria passa todo esse tempo até que ela atinge de 15, 16 anos mais ou menos, 14, 15 anos, dizem os livros. As datas sempre tem um pouquinho de diferença de um livro para o outro, tá? Mas é na puberdade em que eles ficam preocupados. Porque eles vêm, lembra que ela foi criança para o templo, todo esse tempo ela foi falando sobre o Messias, apresentando as ideias, colocando a sua postura como um espírito de uma envergadura muito grande. Então, eles começam a ficar muito preocupados com ela. Se ela era mãe do Messias, e se o Messias vinha naquele lar, tendo a mãe como Maria, eles pensavam, o que esse homem vai fazer conosco? Quando ele chegar, o que vai acontecer com a gente do templo, com a nossa sociedade? E vocês sabem que os poderosos não querem perder poder, né? É sempre assim, poderosos querem manter o poder. E eles preocupados disseram, nós temos que montar um plano, fazer um planejamento para essa menina. Ela não pode ser a mãe do Messias. O Messias não pode vir agora. Vai prejudicar a todos nós. Nós precisamos planejar o que vamos fazer com ela. E ao mesmo tempo, como ela estava já na puberdade, 13, 14 anos, mais ou menos isso, vocês sabem que no livro de Moisés, no livro Levítico, no capítulo 15º, ou seja, no capítulo 15, há uma informação a respeito do fluxo menstrual da mulher. Se vocês pegarem a Bíblia e abrem Levítico, capítulo 15, vocês vão ver que é um capítulo longo que fala sobre a menstruação da mulher, ou fluxo de sangue, como eles chamam no livro. Na comunidade judaica, quando a mulher tem o fluxo sanguíneo, ela é proibida fazer uma série de coisas. Isso está lá no livro Levítico, escrito, capítulo 15º. Ela tem que ficar ausente de tudo o que está acontecendo na família. Ela não pode estar em contato com ninguém. Se alguém estiver com fluxo sanguíneo, ninguém pode tocá-la. Porque eles falam que fica imaculado. É uma mácula que acontece quando você toca alguém que está com fluxo sanguíneo. Ela não pode fazer comida. Ela não pode sentar na mesma cadeira que o outro. Não pode fazer uma porção de coisas durante tem o fluxo sanguíneo. E, inclusive, depois, quando termina o fluxo sanguíneo, mais 7 dias ela ainda permanece nessa situação. Ninguém pode tocá-la, ela não pode sentar no mesmo lugar, ninguém pode deitar na cama que ela deitou, não pode comer a comida que ela fez, não pode tocar no talher que ela tocou, não pode tocar no prato que ela tocou e assim. Parece-nos para nós que estamos numa outra sociedade, parece que é uma coisa absurda isso. Eu tenho uma amiga, eu tenho, apesar que ela desencarnou muito jovem há pouco tempo, mas eu digo eu tenho porque ela é minha amiga do plano espiritual também.
Ela contava, ela era, agora não vou lembrar a cidade que ela era, mas o pai dela era judeu, a mãe brasileira, e ela viveu muito tempo lá no Oriente, essa minha amiga. E ela dizia que a avó dela, quando estava no fluxo menstrual, ela ficava isolada de todos. Isso nós estamos falando de quantos anos atrás? 100 anos, talvez? Algo assim. Então ela contava isso pra gente. Ninguém podia nem tocar na avó e a avó também não podia fazer absolutamente nada em casa. Então essa forma de viver dos judeus, o pessoal do templo, os rabinos, eles começaram a pensar, mas essa menina está entrando na puberdade, já ela estará com fluxo sanguíneo. E ela não vai poder tocar em nada, ela não vai poder fazer, quer dizer, vai ser um transtorno para a gente aqui dentro do nosso templo. Então vamos aproveitar a oportunidade e vamos mandar ela para casa. Vamos tirar essa menina aqui do templo, porque ela está perturbando bastante. Era mais ou menos assim que estava acontecendo. Eles achavam que ela estava incomodando demais. E eles então levam a Maria para casa, né? Manda ela para casa. E assim eles planejam também como agir agora que essa menina foi embora. Eles tinham que arrumar um casamento para ela. Ela não poderia ser a menina virgem que iria nascer o Messias. Ela não poderia. Teria que arrumar um marido. Então eles ficaram imaginando quem seria. E aí armaram uma coisa muito interessante que já encontramos em um livro chamado Proto-Evangelho de Tiago. Diz que eles chamaram os sacerdotes, os rabinos chamaram os sacerdotes e disseram: vocês vão trazer aqui para nós, determinado dia lá marcado, homens judeus que sejam mais velhos, não podem ser jovens, e que cada um traga o seu cajado. E assim eles convidam vários homens da comunidade para estarem no templo e levar cada um o seu cajado. E lá então eles dizem: olha, um de vocês vai casar com uma jovem que nós vamos apresentar a vocês. E aquele que tiver vocês trouxeram o cajado, coloca aqui na frente, cada um colocou o seu cajado. O cajado em que houver manifestação de uma flor, de alguma manifestação, e o dono do cajado será o marido da moça que nós vamos apresentar a vocês. Fizeram lá toda a celebridade, a cerimônia, e nada aconteceu com os cajados, nada. E como resolveu o problema? Entre aqueles homens que estavam ali presentes, quem seria o escolhido? De repente entrou uma pomba no ambiente e pousou em cima de um cajado. E eles pegaram o cajado e falaram: é seu, José, você vai casar com ela. Então ele foi escolhido dessa maneira dentro do templo religioso. Diz. E ele então ficou absurdamente estático, falou: como que eu vou casar com uma jovem, uma adolescente? Eu sou velho, eu preciso trabalhar, eu sou viúvo, eu tenho uma porção de filhos, eu não posso casar com essa menina. Não tem conversa. Essa falas são minhas, tá? Agora estou modernizando o diálogo. Não tem conversa. Você vai casar com ela, nós decidimos e é o seu compromisso. O José era um homem que frequentava o templo com muita assiduidade, porque José ele era descendente de Davi. E por uma classificação que eles tinham dentro do templo, Davi era o pai de Salomão, que tinha construído o templo. Então Davi era uma pessoa muito considerada dentro do templo. E José tinha descendência de Davi. Então eles falaram: é você, Davi. José. E o José ficou assim espantado, porque ele não tinha como falar não. Ele tinha que obedecer a ordem. E assim ele foi apresentado para Maria, aquela jovem que ele deveria então desposar. A cerimônia acontece, José sai com Maria e diz para ela: Maria, tudo isso vai passando o tempo, vocês estão entendendo, né? Eu estou resumindo. Diz a ela: Maria, eu preciso trabalhar, eu preciso viajar, e você vai ficar em minha casa, porque os pais dela também já tinham morrido, segundo um dos livros que nós pesquisamos.
e ela então fica na casa e ele parte em viagem. Então, quando a gente procura saber um pouquinho sobre José, a gente tem muita dificuldade, porque os evangelhos, que nós conhecemos, 4 evangelhos, pouco falam de José. Quase nada fala de José. São referências assim, muito rápidas. Então, em Marcos e João, eles não fazem referência nenhuma a José. Nenhuma. E nós encontramos alguma referência em Mateus e Lucas. E tanto em Mateus como Lucas, nós vamos encontrar um José protetor. É aquele José que vai passando, né, tendo as referências. E aí nós encontramos, então, no proto-evangelho de Tiago, ou também chamado como Evangelho de Tiago, Evangelho da Infância de Tiago. Esse evangelho, ele é apócrifo, por que chama proto, né? Porque ele é um rascunho de evangelho, ele não é aquela forma normal de evangelho, era um rascunho que encontraram de Tiago, onde ele faz referências a José. E, inclusive, ele conta todo esse fato que eu comentei a vocês, do cajado e tal. Mas quando a gente percebe nos livros evangélicos, nós somos surpreendidos pela ausência que nós temos. Por exemplo, em Mateus, quando nós encontramos lá no capítulo 1, versículo de 1 a 16, ele apresenta um José como descendente de Davi. Agora eu quero que vocês observem algumas coisinhas para que a gente avalie por que José é o grande desconhecido nos nossos evangelhos. Porque nós não sabemos nada sobre José, tá? Então a gente vai comentar alguma coisinha com vocês aqui. Se vocês entrarem lá em Mateus, o evangelho nosso, Novo Testamento, nós vamos encontrar a geração de Jesus Cristo que Mateus escreveu. Então ele coloca que Abraão, que Davi é o filho de Abraão. E tem toda essa linhagem aí que nós notamos. Se vocês lerem o que nós estamos colocando na tela, vocês vão perceber assim, ó, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá. Judá gerou Tamar, pede, papapi, vai. É homem gerando homem sempre. Vocês não vê nenhuma referência à mulher, vê? Vocês podem ler de ponta a ponta, é só homem gerando homem. Nós, mulheres desprezadas, né? Totalmente desprezadas nas citações, porque era a comunidade judaica, tinha esses costumes, tá? Aí nós vamos lá para o finalzinho, só que eu coloquei em vermelho para vocês perceberem, ó, Abraão gerou um monte, Davi está lá no meio, perceberam? Né? Que é a geração de José. Aí vem Davi, vem, lá no 16º, encontramos José. Então vamos lá, eu quero destacar agora esses, eu estou aqui destacando para vocês. Eita, nós, Nelly, volta. Tá chegando. É aqui que eu queria. Vejam lá, no item 1, livro de geração. O item 2, Abraão gerou. O 6, encontramos Davi. E o 16, encontramos José. Então aqui eu destaquei esses 3, tá? O que nós lemos no 16? Jacó gerou a José. Que José? O pai de Jesus. O que está escrito depois? Marido de Maria. Em algum anterior está escrito marido de alguém? Não. Marido de Maria. Então o José é o grande desprezado. Gente, é o grande desprezado. Porque na Bíblia ele está como marido de Maria. Mas não fala que é pai de Jesus, fala? Olha lá, ó. Marido de Maria, da qual, quer dizer, de quem que nasceu Jesus? Da Maria. Que se chama o Cristo. E aí nós falamos assim, por que José é o grande desprezado? É uma coisa para a gente pensar, tá? Vamos pensando. No final a gente volta a falar por quê. Então,
Nós podemos dizer que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a quem? A um homem. Veja a importância de José. Maria e Jesus foram confiados pelas forças divinas, tá certo? A um homem. E que homem era esse? José. Quem fala isso é Emmanuel. Numa mensagem de Emmanuel ele fala isso. Ele coloca dessa forma. É a única mensagem espírita que eu encontrei falando de José. É uma de Emmanuel, chama José da Galileia. Essa mensagem de Emmanuel. É longa, é linda, bonita. Então, por que José é considerado o protetor de Maria e de Jesus? Nós vamos encontrar em Mateus, quando um anjo aparece em sonho a José, revelando a concepção virginal de Maria. Vamos encontrar de novo em Mateus, dizendo que o anjo apareceu a José em sonho, falando para ele, olha, foge para o Egito, porque Herodes quer matar o seu filho, né? Então são as referências que nós encontramos no Evangelho. São essas falando que o anjo apareceu a José em 3 situações. Na primeira, dizendo para ele que Maria estava grávida do Messias, porque ele teve dificuldade no início para aceitar, né, a concepção de Jesus. O primeiro anjo apareceu para o José. Na segunda, quando o anjo já tinha nascido Jesus, e o anjo aparece de novo para José dizendo, foge para o Egito, porque Herodes quer matar o teu filho. E a terceira vez que aparece José no Evangelho é quando o anjo novamente aparece dizendo para José que estava no Egito, que ele tinha fugido para o Egito, pode voltar para Israel, porque quem queria matar o seu filho já morreu. É quando Herodes morre, então José volta para Israel com Maria e Jesus nos braços. Ele já era um garotinho, né? Então, no Evangelho de Mateus, nós encontramos só essas referências de José. E é só isso mesmo, não aparece mais nada. Tá? As outras vezes que aparece, em Lucas um pouquinho, falando que José acompanha Maria em Belém para o censo. E também quando tem a visita dos magos, que fala que os magos foram ali e acharam Maria e José. Então, o nome José, no Evangelho, você encontra pouquinho, são só essas referências, não tem outras. Por mais que você queira saber, não tem mesmo. E assim, nós vamos ver mais um trecho da mensagem de Emmanuel, que ele diz, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Ora como Emmanuel fala de José, que coisa linda, né? Ele já fala que José era um homem que foi integral e que atendeu, deu todo o seu coração, toda a sua consciência para atender aquele nascimento, aquele Messias. Então nós podemos dizer até, né? O José da Galileia foi um homem profundamente especial e espiritual. E aí nós perguntamos, já pensou o cristianismo sem José? Vocês acham que o cristianismo teria acontecido se José não tivesse sido esse homem forte e que deu toda assistência a Maria? Vejam, ele carregou a Maria para todos os lados, foi fazer o censo em Belém, foi para o Egito, voltou para Israel com todas as dificuldades que tinha na época. Ele deu todo o apoio a Maria em todo momento. E lembrem também o seguinte, quando a Maria estava grávida, que o José ficou sabendo que a Maria estava grávida, que o anjo apareceu para ele e falou, aceite a gravidez da tua mulher, José ficou muito preocupado naquela época. Porque se ele não aceitasse, o que seria de Maria? Lembram da mulher em que Jesus foi atender porque estavam tacando pedra nela? Por que tacavam pedra?
Por que ainda hoje no Oriente ainda tem alguns países em que a mulher não pode ter nenhum desvio da moralidade? Até hoje é assim. Matam as mulheres, apedrejam ainda as mulheres em alguns países, porque eles seguem as leis de Moisés no pé da letra. Então, naquela época, quando ela estava grávida, José pensou muito. Ele chegou a pensar em abandonar Maria e dizer: poxa, eu viajo, quando eu volto você está grávida, de quem? E ela diz: mas é do Espírito Santo. Ele não acredita e tem vontade de largá-la, abandoná-la, mas ao mesmo tempo ele sabia que as leis judaicas eram muito severas, com a mulher e com o homem também, com os dois. Então ele sabia que ela poderia ser apedrejada, ele poderia também. Então, quando o anjo aparece para ele, o Espírito protetor, e diz a ele: cuide dela, ela merece, né, que você ampare. Ele então teve essa atitude porque o Espírito protetor apareceu para ele. Porque senão ele poderia estar prejudicando a Maria, ela seria apedrejada, né? Porque na época era assim que acontecia. Então o José tem essa postura de um homem diferente, de um homem amoroso, desde o momento em que ele aceitou casar com Maria, do cajado dele ter sentado a pomba. Depois ele tem essa atitude quando ela está grávida, e aí ele leva para um lado, leva para o outro, carrega e tal. Então José foi um homem protetor de Jesus. Então nós consideramos o José o protetor, tá? Então quando nós falamos assim, já pensasse no cristianismo sem José? Se ele tivesse abandonado Maria lá no comecinho, o que seria? Então é importante que o que Emmanuel fala para nós nessa mensagem, que nós temos que reverenciar e enaltecer a atitude de José, esse grande homem que os evangelhos o desprezam ou deixam de lado, né? Pensando somente em Maria. O tempo passa, Jesus faz todas as suas pregações, Jesus então já é crucificado, já tem todo aquele aparato acontecendo de traição de Judas e a crucificação, todo o processo acontece. E na crucificação, quando Jesus está sendo crucificado, ele olha para Maria e está Maria e João, né, um dos apóstolos, que é o mais novinho que está ali, e ele pede para João, né, cuide de Maria, leve-a consigo, eu confio em você. Então tem aquelas famosas frases de Jesus, né? Maria, aí está teu filho aí está tua mãe, enfim, tem aquelas frases famosas. E assim, Maria, toda entristecida, ela vai para a cidade de Éfeso, na Turquia, junto com João. E lá ela passa a ter uma atividade muito intensa de atendimento a todas as criaturas que procuram por Maria na sua casinha singela, à beira do mar, como relatam. E ela atende a todos que por ali passavam, doentes, acamados, leprosos, e ela dá toda a atenção. Então a casa de Maria passa a ser um lugar de muitas peregrinações, pessoas que vão em busca, porque sabem que ela é a mãe do Messias. E os apóstolos fazendo a divulgação do Evangelho de Jesus para todos os lados, para todos os cantos. E João, que está ali com ela, também sai a fazer as suas pregações. E vários fatos vão acontecendo. Nós lembramos de Roma, onde os cristãos estavam sendo sacrificados, né? Comidos pelos leões, crucificados inclusive como tochas humanas, e uma série de outras coisas estavam acontecendo. Mas Maria estava no Egito com João. Veja como Jesus procurou protegê-la até o fim. E ela lá fica muito tempo. Fica velhinha, já está bem cansadinha. Quando, em determinado momento, ela tem uma visita de um andarilho, que ela sente assim
uma afinidade muito grande com aquele andarilho que vem ajudá-la, vem conversar com ela e vai falando coisas lindas e lindas para ela vai ficando encantada com as falas daquele andarilho. Pessoa simples. E ela começa a lembrar do seu filho amado, aquele filho amoroso que ela acompanhou durante tanto tempo, mais de 30 anos, né? Cuidou desde bebê, viu até a sua morte crucificado, todos os seus trabalhadores sofrendo as maiores barbaridades, os divulgadores do Evangelho, aqueles que seguiam Jesus nos diversos locais, estavam sendo crucificados, estavam sendo levados para as feras. Então tudo isso vinha à memória de Maria. E aquele andarilho ali à frente dela, falando coisas lindas. Quando num determinado momento, ela percebe as chagas na mão do andarilho e percebe as chagas nos pés. Então ele diz para ela: mãe, eu vim te buscar. O meu pai quer que você esteja conosco ainda hoje. E ela ainda abraça, quer ajoelhar aos pés daquele andarilho. Ele fala: não, mãe, não é assim. Levante, eu tenho por você o maior carinho e eu vim te buscar. O meu pai mandou te buscar. E assim Maria entra num processo de desencarne. Algumas horas ela começa a passar mal, já vai entrando naquele processo de desprendimento espiritual. Quando João retorna, vê Maria naquela situação e as coisas vão acontecendo. No livro Boa Nova do Irmão X, nós temos um relato desse desencarne de Maria de uma forma lindíssima, que nós recomendamos inclusive a leitura a todos vocês. Este livro aqui, Boa Nova. Então, conta-nos o Irmão X que nesse momento em que Maria está ali junto àquele andarilho, e que ele diz para ela: sim, minha mãe, sou eu. Quando ela reconhece: você, meu filho, sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Maria então começa a se entregar para o desencarne. Passado pouco tempo, ela já está no processo de desencarne e espíritos de luz vêm buscá-la. Espíritos alta envergadura vêm buscá-la, uma equipe enorme. E ela então desprende do corpo, sua alma, seu espírito desprende do corpo e vai caminhando com essa equipe para o plano espiritual. Mas aí chega um determinado momento, ela pede a eles, ela fala: posso lhes pedir um favor? Eu quero, antes de partir, antes de ir embora, eu quero voltar a Nazaré, eu quero voltar na Palestina e ver os nossos amigos, ver aqueles seguidores do meu filho amado, levar um pouco de amparo para cada uma dessas almas que estão em lugares, em calabouços, em prisões, sendo açoitados, sendo mortos, né, feridos, em nome do meu filho. E a equipe espiritual da luz então concorda, e aquela caravana de luz sai do Egito, da Turquia, e vai então para toda a Palestina e fazem um passeio pelo plano espiritual. Andam por aquela cidade maravilhosa, onde senhoras, nas suas elegâncias, suas roupas charmosas, seus perfumes, seus carros, casas maravilhosas, cheias de festas, e ela vai passando com toda a equipe e penetra nas prisões. E nas prisões ela encontra pessoas esfarrapadas, judiadas, todas com feridas no corpo, pessoas estão assim à morte já, sendo ali açoitadas pelos seus algozes dentro da prisão. Aquela tristeza enorme, todo mundo chorando, e ela entra num estado assim de envolvimento com aqueles, e ela fala: meu Deus, essas pessoas estão sofrendo em nome do meu filho. E ela lembrou que Jesus disse para ela certa vez: mãe, quando estiverem tristes, cante. A música enobrece a alma, cante. Então ela passa por aquela prisão e vê uma jovem toda ensanguentada, toda machucada,
E ela chega para a filha, para a jovem e diz assim: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as dores da terra em alegrias para o céu. E aquela jovem não sabe como que ela sentiu uma vontade enorme de começar a cantar. E ela canta, outros presos também cantam junto com ela, e aquele canto envolve toda a prisão daquela cidade em que Maria está passando pela equipe da luz. E com certeza toda aquela equipe vai distribuindo energias para que aquelas pessoas consigam passar por aquela situação tão conflitante, tão dolorosa, como era o caso dos cristãos que estavam sendo sacrificados porque acreditavam em Jesus Cristo. Então Jesus, onde ele estava, ele traduzia toda a sua gratidão àquelas pessoas e dava força para que elas continuassem a lutar. Maria, no plano espiritual, ela chega e começa a trabalhar no plano espiritual para ajudar a todas as criaturas. E no plano espiritual, Maria envolve vários espíritos para o trabalho. E o primeiro trabalho que ela faz é em benefício aos suicidas. E nós encontramos no livro Memórias de um Suicida relatos fantásticos de Maria, que ela monta uma legião dos servos de Maria. Essa legião trabalha no mundo espiritual, inclusive até hoje, para ajudar todos os suicidas que estão no plano espiritual. A legião de Maria faz um trabalho fantástico, inclusive conosco encarnados. Muitos de nós encarnados durante o sono, principalmente médiuns, durante o sono vão participar da legião de Maria. Fazem socorros nos lugares mais inóspitos que vocês podem imaginar do plano espiritual. Naqueles lugares onde os espíritos endividados encontram-se em charcos, em lugares tenebrosos, zonas terríveis, para sanarem o seu desequilíbrio espiritual que eles têm, né? Porque nós sabemos que o suicida é uma coisa bastante ruim para o espírito. E a legião de Maria, então, ela faz, junto com o plano espiritual e os encarnados, alguns deles, todo esse trabalho com a legião de Maria. Se me permitem, eu quero até dizer para vocês, meu filho que veio, domingo, em casa, quando eu falei para o meu filho que eu vinha fazer essa palestra sobre Maria, ele disse: mãe, eu quero ir junto. Eu quero ir junto porque ele trabalha à noite na Legião de Maria. Muitas vezes ele chega em casa e conta o que ele passou de madrugada. Muitas vezes ele conta como é difícil acordar, dada as energias que ainda estão no corpo dele. Energias do local que ele frequenta. Claro que a Legião de Maria faz todo socorro, limpa as energias para que a gente retorne para o corpo, mas mesmo assim, ele tem relatado coisas assim fantásticas. Então, para mim, que ouço do meu filho, as experiências que ele tem passado à madrugada, eu confio plenamente no trabalho de Maria. Confio e tenho certeza que ela está atendendo a todos nós. Nós espíritas não costumamos reverenciar santos, mas espíritos nobres e espírito de luz merecem a nossa reverência. E Maria e José
Não vamos esquecer de José. E José merecem todo o nosso respeito como espíritos de luz, que aqui estiveram trazendo o nosso mestre amado, que traz essas mensagens maravilhosas para todos nós. Então, nesse resgate que a Legião de Maria faz no mundo espiritual, e são resgates, logicamente, de espíritos que merecem ser resgatados. A gente sabe que não é qualquer um, né? Tem todo um trabalho da espiritualidade avaliando o merecimento de cada um. De lá, eles levam aqueles que resgatam para um hospital, que também é liderado por Maria de Nazaré. É o hospital no mundo espiritual que chama Hospital de Maria de Nazaré. Nesse hospital eles passam, os espíritos resgatados, passam por processos hospitalares mesmo, de recuperação física, perispiritual, energética, aconselhando, passando por cursos e uma série de outras coisas. No livro, inclusive, Memórias de Suicida, tem um relato maravilhoso de um espírito Aníbal, que é uma daquelas crianças que... Lembra daquele fato quando Jesus falou: venham a mim as criancinhas, e que tem as crianças em torno dele ouvindo a palavra? Aníbal é uma daquelas crianças. E ele, depois do crucificação de Jesus, ele sai divulgando, já como homem, né, feito, ele sai divulgando o cristianismo, o evangelho de Jesus junto com os apóstolos, Aníbal. E no mundo espiritual ele trabalha no Hospital Maria de Nazaré. E tem um relato no livro Memórias de um Suicida que eu acho assim lindíssimo, que ele está fazendo uma palestra para os suicidas que foram resgatados, preparando eles para o reencarne. Então, nessa palestra, eu acho maravilhosa a cena descrita no livro. Aparece como um telão para que todos venham a memória dele falando de Jesus. Você já pensou que delícia você estar numa palestra, que nem aqui nós estamos? De repente, a Nelly aqui, que é uma pobre coitada, inferior pra caramba, né? Tem assim uma lembrança de alguma coisa e minha mente aparece no telão e aparece Jesus fazendo a pregação. Era assim. Aníbal faz isso no plano espiritual. Eu quero um dia nessa reunião, porque eu quero participar e ver o que Aníbal passou, o que ele tem para passar para nós a respeito do Evangelho de Jesus. Então, nesse hospital e mesmo na Mansão da Esperança, os espíritos resgatados pela Legião de Maria são levados e preparados para o reencarne. Então, os espíritos estão colhidos, cuidados, amparados, orientados para reencarnar. Olha que coisa linda, que trabalho maravilhoso de Maria, não é? Então, a esse espírito nobre, né, que nós estamos aqui falando hoje, de Maria, nós não podemos nunca esquecer todo esse trabalho que ela faz. Lembram, desde a limpeza do plano espiritual como Sofia, para o reencarne, e ela ser a mãe do Messias, todo o trabalho que ela passou como mãe, que a gente conhece a história, não viemos aqui para falar do sofrimento de Maria como mãe, mas todos nós conhecemos como ela sofreu como mãe de Jesus, o desencarne dela sendo resgatado pelo Mestre amado, e posteriormente todo esse trabalho que ela faz no plano espiritual. Então, as nossas reverências a Espírito maravilhoso de Maria e a Espírito de José. Gratidão. Que todos nós possamos ter um domingo lindo, Dia das Mães.